Alô, alô! Nesse outono abafado, quente e, por enquanto, seco, vamos agora tratar de uma coisa chata, desagradável, um horror. Por que é que a Receita Federal é conivente com servidores delinquentes que andaram fuçando o sigilo do imposto de renda do casal Michele e Jair Bolsonaro? Por um motivo muito simples. A Receita é infiltrada por elementos de esquerda e do PT, como toda a base do funcionalismo público. A mesma base que impede, ou pelo menos cria obstáculos até agora, para a aprovação da reforma da Previdência. É um absurdo que isso aconteça num país presidencialista e democrático, mas não me surpreende. A Receita é dividida em vários grupos e não obedece a uma ordem hierárquica imposta pela Constituição. O presidente eleito pelo povo, o ministro da Fazenda, nomeado pelo presidente, o ministro da Justiça, nomeado pelo presidente, ambos heróis populares, o Paulo Guedes, dos liberais, e o Sérgio Moro, em geral. Agora, a Receita não é disciplinada. E por que não é disciplinada? Agora descobriram que estavam fuçando o sigilo fiscal do presidente e da mulher. O que é que vai ser feito? Um inquérito administrativo que vai durar uma eternidade, que vai ser julgado por gente que está comprometida porque é todo mundo corporativista, todo mundo vai defender o colega. Isso aqui eu tenho falado desde o tempo em que eu estava lá em Brasília, trabalhando como assessor do ministro da Indústria e do Comércio no governo Itamar Franco. Olha, faz tempo, eu estou dizendo isso, que a Receita é toda minada, é toda instrumentalizada por gente da esquerda. Na época, na oposição, o PT ajudou a derrubar o Collor, ajudou a escolher o Itamar, mas expulsou a Luíza Erundina porque ela aceitou ser chefe do departamento administrativo, um ministério poderoso à época, do Itamar, que o PT colocou no poder, para vocês verem como é o PT. Só que é o seguinte, está tudo dividido, mas está tudo sob controle de grupos políticos, e esses grupos é que atuam. Então, o que é que eu quero agora? Agora, por ordem do Sérgio Moro, a Polícia Federal tem que fazer uma investigação séria para valer lá na Receita, no Fisco, para descobrir quem é que anda tentando sabotar, minar a vida que tem que ser mantida sob sigilo, a vida fiscal de Michele e Jair Bolsonaro. É preciso que o Jair Bolsonaro seja mais duro, mais enfático, menos trololó e mais ação nisso aí. O Moro e o Paulo Guedes também. Eu vivo avisando aqui, por exemplo, que a polícia, desde esse tempo também, desde esse tempo que eu fui a Brasília, que eu ficava de terça a quinta lá, é que eu sabia que a Polícia Federal é toda controlada por grupos. Tem um grupo do Marcelo, o delegado que foi deputado federal lá do Rio, que é tucano, ligado ao Zé Serra, do grupo do Romeu Tuman, que dirigiu a Polícia Federal, mesmo sendo policial estadual de São Paulo, era o xerife da época, do grupo do Paulo Lacerda, que é um grupo extremamente petista e ligado ao Lula. E esses grupos, brigando entre si, provocam coisas como, por exemplo, o grampo no Lula. O Lula, presidente da República, e o filho foram grampeados sem ordem da Justiça pela Polícia Federal, pelos grupos adversários. Da mesma forma que está acontecendo agora com o Jair Bolsonaro lá na Receita. Então, eu quero saber até quando o Sérgio Moro vai ficar com trololó também e não vai trocar o delegado que está investigando, fazendo de conta que está investigando a facada no Bolsonaro em Juiz de Fora no dia 6 de setembro. É um delegado que era o diretor da Polícia Federal, na época do petista Fernando Pimentel, procurado pela polícia e pela justiça, e aí o delegado, foi isso, um lobo solitário, como dizia também o Raul Jungmann,
comunista que foi ministro da Segurança Pública e que nunca demonstrou nenhum interesse em resultados concretos nas investigações da facada no Bolsonaro e da execução de Marielle Franco, do PSOL, lá no Rio. Pois bem, vamos esperar o que é. Agora, isso não vai para as calendas, não, né? Olha, essas investigações não terminam nunca e normalmente terminam lá na Pizzaria Camelo, aquela onde o Rocha Loures fugiu com a mala, mas o Temer disse que não tem nada a ver com 500 mil reais que o rapaz foi levar lá. Segundo o Antônio Ivan Atier, vai dar uma gorjeta lá para um garçom, né? Pois bem, ainda dentro dessa área da lambança, eu quero lembrar que, olha, eu detesto esse negócio de eu avisei, mas eu avisei. Eu não sou bom profeta, mas eu avisei. Eu avisei que Rodrigo Maia não é confiável para ser presidente da Câmara. Rodrigo Maia fez todo o jogo sujo no governo Temer e está agora da seguinte maneira: vai para a sessão do Paulo Guedes, não age, mas fica lá morrendo de rir. Eu publiquei fotos dele rindo com o desempenho do Zeca Dirceu. Por falar do desempenho do Zeca Dirceu, eu quero dizer que nenhuma das desculpas dadas pelo PSL justifica o fato, a ausência dos deputados do PSL na linha de frente ali das cadeiras. Isso é uma prática que eu disse que eu conheço desde a Câmara Municipal de Iraúna, no sertão da Paraíba, e eles não sabem, bando de inertes, acho até que mal intencionados, quinta coluna. Essa bancada do PSL é muito ruim, e são quinta coluna, aquela história da Guerra Civil Espanhola, numa coluna que virou a casaca e decidiu a guerra. Pois é, então, eu quero insistir que eu disse isso, eu disse que Felipe Francischini, 27 anos, primeira legislatura, não podia presidir a Comissão de Constituição e Justiça de um assunto importante, como é a reforma da Previdência. Eu disse, mas ele é o presidente. Na sessão do Paulo Guedes, ele mostrou que ele não pode presidir, e eu disse aqui, e repito, reunião de condomínio. Então o PSL tinha que ter tirado a líder da Câmara no Congresso, do palácio onde conversava com coordenadores de bancada, para ir para lá. E que ela é uma das poucas que tem retórica para enfrentar aquela turma do PT, mas não, está no palácio, né? O deputado Eduardo Bolsonaro, que estava presidindo a sessão agora o presidente Comissão de Relações Exteriores, tinha que estar lá na batalha. Aliás, o deputado Francischini, que não tem nem voz para presidir uma sessão, deixou que o PT dominasse as inscrições, o plenário, e não tratou da tradição mais antiga na Câmara. Um discurso a favor, outro contra. Só teve discurso contra o Paulo Guedes. Então, o mínimo que essa besta desse delegado, como é que chama? Delegado Valdir, lá de Goiás, do PSL, podia fazer na vida, era ter dito lá, assumido, nem foi lá, mas ter dito, assumido o seguinte: o ministro Paulo Guedes não vem porque não vai haver um debate justo, não vai haver um discurso contra e um a favor, ou até, o que seria correto, proporcional. Qual é a proporção que a esquerda tem para dominar o debate daquele jeito? Só uma besta quadrada como esse deputado Felipe Francischini, é um menino, o pai já não era grande coisa, agora o filho, eu nunca assisti uma reunião da Comissão de Constituição e Justiça, mas eu seria capaz de presidir aquela reunião melhor do que aquele rapaz fez. Que vexame! Então, o primeiro, não podia deixar esse rapaz, que é do PSL, presidir essa comissão, não podia acontecer o que aconteceu lá e não podia ter a ausência covarde de todos os líderes lá. Digo, repito e insisto. Bom, também devo aqui estranhar como é que em reunião com jornalistas, entre as quais a grande repórter, grande 3 ou 4 prêmio ESSO, como é que é o nome da moça que tem o filho do... Luciana Gimenez, uma presença notável, muitos prêmios ESSO, uma grande repórter investigativa, o pessoal do Palácio realmente tem uma grande capacidade de escolher profissionais para conversar com o presidente da República. Lá no meio do jornalista, mas nunca foi jornalista na vida, né? A mãe dela, Vera Gimenez, foi mulher do Gesso Valadão, atriz de cinema, e ela hoje é apresentadora de TV,
mas entende tanto de reportagem quanto eu entendo de tecnologia de foguete nuclear. Pois bem, aí lá o Bolsonaro faz as suas piadas, né? Uma das piadas que ele fez é que ele não nasceu para ser presidente, ele nasceu para ser militar. Olha, se não tivesse nascido para ser militar, não teria se aposentado como capitão. Capitão é um nível abaixo, o comando é exercido por quem faz curso de Estado-Maior, de major para cima. Bom, se não queria ser presidente, podia não ter se candidatado. Bom, ainda bem que se candidatou e derrotou o PT. Calma, parabéns. Agora, na presidência, primeiro, esqueça esse tipo de piada, aquela piada de que ele não vai se arrepender porque fez xixi na cama até os 5. Eu fiz até os 10, e daí? Não tem nada que está agora voltando atrás. Por causa disso, nem está comentando isso aqui com vocês, né? Pois é. Então, sobretudo o seguinte. Vélez Rodrigues, que foi o pior ministro, o pior membro do primeiro escalão de qualquer governo do Império e da República até hoje, ele disse que está com a aliança na mão direita e pode passar para a esquerda ou para a gaveta. Isso é conversa de chefe, rapaz. Chefe diz o seguinte, não está desempenhando, rua! Bota na rua, bota o interino no lugar, depois resolve quem é que vai. E o caso da educação é muito sério para ser tratado com esse tipo de brincadeira pelo presidente. Vai demitir segunda-feira? Aí leva na cara um energúmeno desse, que eu lamento muito ter elogiado aqui como teórico, como conhecedor do gramscianismo. Pois bem, o cara disse o seguinte, não, eu não vou sair, quem quiser que me demita. Olha, pegou mal para os dois. Para os dois eu só aconselho aquilo, para os dois, o presidente e para o ministro ou ex-ministro da Educação, a famosa Constituição do historiador Capistrano de Abreu, que eu sempre digo que foi colega de turma no seminário em Fortaleza, do padre Cícero Romão Batista. Artigo 1º, todo brasileiro tem que ter vergonha na cara. Artigo 2º, revoga-se as disposições em contrário. Essa brincadeira de aliança de uma mão para outra e o outro dizendo que não vai sair, não obedece à Constituição do Capistrano. Pois bem, em relação ainda ao ponto da corrupção, vou voltar porque ontem eu vi um depoimento impressionante do Sérgio Cabral. Não foi em live na rede social, não. Foi na TV Globo, viu? No Jornal Nacional. Se eu não visse o Jornal Nacional, não tinha visto. Um depoimento impressionante, que eu queria passar para vocês a minha impressão. Ele entregou todo mundo. Todo mundo. Eu acredito que tudo que ele disse é verdade, mas ele não apresentou nenhuma prova. Qual é o problema? O problema é o seguinte. O Sérgio Cabral quer fazer uma delação premiada, mas essa delação premiada só terá sentido agora, que já é condenado a mais de 200 anos de cadeia, se ele trouxer alguma coisa nova. Alguma coisa nova, o que é? O judiciário, a cúpula do judiciário. Mas o Sérgio Cabral ameaça que vai fazer a delação premiada, mas agora bancou o réu confesso, está confessando tudo, mas ele falou até do Poder Judiciário. Ele contou, e foi ao ar ontem para o Brasil inteiro na televisão, que o chefe da propina dele, que era o chefe da Casa Civil, o Regis Fischner, e ele é que nomearam Marco Aurélio Belize, ministro do Superior Tribunal de Justiça. O Marco Aurélio Belize é cunhado do Regis Fischner e do José Antônio Fischner, dono de uma das mais milionárias bancas de advocacia do Brasil, lá no Rio. Essa nomeação custou a interrupção do casamento do Sérgio Cabral. O Sérgio Cabral separou-se da advogada Adriana Anselmo porque a Adriana tinha outro candidato. Então você vê que até problema conjugal, as indicações dessas Supremas Cortes provocam. Agora, o Sérgio Cabral não traz prova sobre isso porque ele não precisa. Se ele fosse delator premiado, ele tinha que trazer a prova. Mas réu confesso, ele vai soltando dicas para ver se consegue a delação premiada e aí botar para valer mesmo. Porque não pode, mesmo tendo sido uma confissão de réu confesso, não pode continuar tudo como antes. O senhor Marco Aurélio, o Regis Fischner foi solto uma vez pelo Paulo Espírito Santo, a pedido do Marco Aurélio Belize, e a segunda pela segunda turma do Supremo, com votos de Ricardo Lewandowski, presidente da turma, Gilmar Mendes, é claro, Gilmar Mendes, e Celso de Mello, que é um enganador,
que banca o juiz do centro, o juiz que vai de acordo com a lei, contra os votos de Carmen Lúcia e de Edson Fachin. Isso é uma vergonha. Como é que o Poder Judiciário pode conviver com uma denúncia dessa sem tomar nenhuma providência? Por exemplo, qual é a explicação que o senhor Flávio Bolsonaro dá para ter torpedeado, como torpedeou, a Lava Toga? O único jeito é o Congresso. Agora o Congresso só tem suspeito como ele e está todo mundo querendo bajular ministro do Supremo, não aprova nem a Lava Toga, nem a Lava Beca dos advogados granfinos. Você não pode imaginar como está frenética a Isabel aqui na minha frente, mandando acabar. Então eu vou acabar, porque eu não sou louco de não obedecer a Isabel. Então é isso aí. Muito bem, né, Isabel? Tá certo. Olha o aplauso aí da Isabel. É isso aí. Direto ao assunto, em pé, e só a verdade nos salvará.